Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de entrevistar Heloísa Greco, conhecida, batalhadora aqui em Belo Horizonte, muito conhecida como Bisoca. Bem-vinda, Bisoca. Muito obrigada pelo convite. Heloísa Greco, carinhosamente chamada de Bisoca, é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Bisoca é também militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, aqui em Belo Horizonte. E, Bisoca, no último dia 28 de julho de 2011, foi um dia muito marcante na minha vida, porque eu fazia parte de uma grande multidão que estava lá no cemitério Parque da Colina, junto com você, no sepultamento da dona Helena Greco, grande lutadora. E diz o nosso grande irmão Dom Pedro Casaldáliga que feliz de um povo que não esquece os seus grandes lutadores. E você, Bisoca, é uma grande lutadora, mas de forma especial nós queremos dedicar esse programa hoje à memória da grande guerreira, da grande lutadora que foi, é e vai continuar sendo dona Helena Greco. Mas antes de eu perguntar para você falar sobre quem foi e o que fez dona Helena Greco, conte para nós rapidinho um pouquinho da sua trajetória. Bom, o principal ponto no meu currículo é exatamente o ter o privilégio e a responsabilidade de ser filha da dona Helena Greco, que é a nossa grande referência política. Vocês são 3 filhos, Nós somos 3 filhos. Eu tenho minha irmã Marília e meu irmão Dirceu. Isso é a principal coisa do meu currículo, então, é isso. Então, eu tenho uma responsabilidade, eu posso dizer, então, que meu vínculo com essa luta, essa frente tão importante, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes mal compreendida, especiada, que é a luta pelos direitos humanos, eu tenho um vínculo umbilical com essa frente, então a responsabilidade é muito grande. Você nasceu em Belo Horizonte? Nasci em Belo Horizonte, minha mãe nasceu em Abaeté, em 1916. Eu nasci aqui em Belo Horizonte e nos últimos 40 anos, desde que eu me entendo por gente, eu tenho batalhado junto com vários companheiros e companheiras nessa luta permanente contra todas as formas de opressão, a partir da luta contra a ditadura militar, a gloriosa luta pela anistia ampla, geral e restrita, da qual dona Helena Greco é a nossa grande referência, não só local, também nacional e até internacional. Além de doutora em História pelo UFMG, atualmente militante da coordenação do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, você também é professora aposentada, né? Eu sou professora de História, sempre fui professora da rede pública, trabalhei no... Estadual ou municipal? Estadual e municipal, me aposentei na rede municipal. Dei aula também na rede particular, mas minha trajetória toda na rede pública. Bisoca, dona Helena Greco ficou muito conhecida, mas certamente para a juventude a gente precisa manter viva a memória dela, Conta para nós um pouquinho dos principais, é claro que se a gente for, gasta um mês. Conta para nós um pouco da infância, da adolescência, a trajetória da dona Helena Greco até por volta dos 60 anos de idade. Eu acho que a dona Helena Greco, a gente pode dizer que ela é gigante, nessa questão da luta. Pequenininha na estatura, contra todas as formas de opressão. Ela começou a militar já aos 60 anos de idade, para 61 anos, mas ela sempre teve uma característica muito marcante, que é o humanismo dela, que o tempo todo perpassou por a caminhada dela todinha. Ela veio cedo para a capital? Ela nasceu em Abaeté em 1916, veio cedo para a capital, fez o curso primário aqui, veio depois a fazer o curso, estudou no Colégio Santa Maria, das Dominicanas, e ali isso que eu acho interessante a gente falar. Ela estudou com as dominicanas, mas ela sempre foi agnóstica, quer dizer, ela nunca se vinculou. E naquele momento mesmo, onde ainda havia o Index Librorum Prohibitorum, que é aquela proibição do Vaticano, com relação às principais obras, aos clássicos que tinha, ela deu um jeito de ler, eu acho que foi ali que ela auriu toda essa capacidade dela de ficar perplexa diante da realidade, de não banalizar a opressão e, sobretudo, a capacidade de indignação, que é a marca registrada dela. Dona Helena Greco se formou em Ela fez o curso de farmácia. De farmácia. Fez o curso de farmácia. Ela sempre teve um orgulho muito grande de ter uma
sala com o nome dela no Conselho Regional de Farmácia, como tem outras salas também, até nos sindicatos bancários, em vários sindicatos, vários espaços, né, exatamente por causa dessa luta toda que ela desenvolveu. E ao lado da dona Helena Greco estava o grande Dr. Greco. Meu pai. É importantíssimo essa dobradinha que eles fizeram, foi uma verdadeira dobradinha. Acho ficaram juntos? Ficaram juntos mais de 67 final, né? anos, até o final. Meu pai morreu aos 90 anos, em 2002. E dona Helena aos 95? Aos 95, agora no dia 27 de julho. 2011. 2011. E o companheirismo deles era uma das coisas mais, assim, fantásticas que eu já vi. A cumplicidade, né? Eu acho que é disso que se trata. Meu pai militou também, mas de uma outra maneira, né? Mais profissionalmente, essa coisa toda. Mas ele sempre ele era deu médico, toda... clínica geral? Ele era médico, ele foi um dos precursores da imunologia, da alergia aqui em Belo Horizonte, até no Brasil. Mas quando minha mãe começou a militar, ele deu toda... Quer dizer, ele se voltou para essa questão. Então, ela tinha toda a estrutura afetiva, né? Para poder fazer o que ela teve que fazer, que eu acho que foi a missão dela. Dr. Greco dava todo o apoio e incentivo. Todo apoio, assim, incondicional. Foi um negócio, assim, muito importante essa parte. Bisoca, como é que começou, assim, estrito senso, a militância política da dona Helena Greco quando ela estava aos 60 anos? Qual foi a gente tem que voltar um pouquinho, porque todos nós sabemos, aqui no Brasil se instalou uma ditadura sangrenta, né, em 1964, e com toda aquela carga humanista e já libertária que ela tinha, o negócio já começou a ficar complicado. Ela já tinha vivido a ditadura lá de Vargas também, de alguma maneira, mas a partir da ditadura de 64, ela começou a ver que a coisa não estava indo por onde que devia ir. E aí foi acumulando a indignação, foi acumulando aquela visão de combate mesmo que ela tinha. E quando chegou em 1977, houve aqui em Belo Horizonte a tentativa de realização do 3º Encontro Nacional dos Estudantes, na perspectiva de refundação da União Nacional dos Estudantes, e houve uma repressão intensa. Os estudantes estavam concentrados no campus de saúde, na Escola de Medicina. E ela, espontaneamente, ela saiu de casa e falou, não, tem que ir lá. Houve uma manifestação depois dessa repressão, ela foi a única da geração dela que pegou o microfone e falou, olha, a gente tem que transformar a situação. E ela responsabilizou a própria geração, a geração dela, pelo estado de coisas que estava ali. Então, quer dizer, ela se assumiu uma responsabilidade para transformar. E desde o momento em diante, ela não parou nunca mais. Ela tinha 60 anos, isso foi no dia 4 de junho de 1977. Ela faria 61, fez 61 no dia 15 de junho. E aí ela não parou mais. Aí estava começando uma grande caminhada. Uma grande caminhada. Aprofundamento desse compromisso. E na década de 70, no início da década de 70, ela veio a ter uma experiência mais de perto, porque a gente estudava, né? Nós três estudávamos na UFMG. Eu participei do movimento estudantil com muito afinco nessa coisa toda. E, quer dizer, no início da década de 70 era pleno governo Médici, né? O período mais duro do processo todo. Ela sempre via aquilo, ficava apreensiva, mas apoiava. E quando chegou nesse momento, ela então entrou na luta e ela foi a fundadora, uma das fundadoras, né, do Movimento Feminino pela Anistia, aqui em Minas Gerais, e depois também do Comitê Brasileiro pela Anistia. E eu acho que a grande marca que ela imprimiu, né, esses movimentos já estavam acontecendo nos outros estados, houve uma articulação, houve uma organicidade nacional, mas a marca dela foi a marca da radicalidade. Eu acho que é importante dizer que ela não entendia a ditadura militar como um possível interlocutor, não era. Era um inimigo a ser combatido e derrubado. Então, toda a luta foi encaminhada por esse lado aí. Nesse ponto, ela se destacou, realmente. Ela veio a se tornar uma referência nacional e também internacional nessa perspectiva. E aí, a partir de, 1977, praticamente o cotidiano dela passou a ser, todas as vezes que tinha alguma agressão, ela estava junto. E mais do que isso, ela não esperava ver agressão. Aí a gente pode dizer, isso é uma avaliação que a gente faz, que nesse momento é um momento de ofensiva política por parte, sobretudo, da luta pela anistia ampla, geral e restrita. Então, o cotidiano dela passou a ser esse cotidiano de combate acirrado à ditadura militar. E essa luta dela se desdobrou também em luta contra todas as formas de opressão.
ela não parou mais. Se a gente for pensar de 77 em diante, Dona Helena estava presente em todas as lutas, presente com protagonismo, né, muito evidente em todas as lutas praticamente que aconteceram no Estado, na cidade e no Brasil. Né? Exato. E aí a partir do Comitê Brasileiro da Anistia, né? Comitê Brasileiro de Anistia, Movimento Feminino pela Anistia, e isso aí sempre ela fazendo a combinação da luta contra a ditadura com a luta pelo socialismo e a luta feminista. Né? E isso era explícito nos princípios programáticos da luta pela anistia ampla, geral e restrita. E é importante também, porque hoje, né, essa discussão está muito acirrada também, dizer de que maneira que ela entendia, que o movimento entendia a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Para que a anistia fizesse jus a esses epítetos, ampla, geral e restrita, tinha uma série de questões que tinham que ser abordadas e colocadas, que é a questão do esclarecimento circunstanciado das mortes, dos desaparecimentos, das torturas, a erradicação da tortura, a solução da questão dos mortos desaparecidos, que até hoje não está resolvida, até hoje os familiares não tiveram direito, esse direito ancestral, que é de enterrar os entes queridos, e a sociedade não teve direito a essa verdade. Né, que isso aliás, nesse quesito aí, em outros países, por exemplo, como a Argentina, já avançou muito mais, né? Vou falar um pouco disso, mas só para continuar. Uma das questões mais importantes que ela não abria mão, sempre colocava aquela questão do desmantelamento do aparelho repressivo e abertura irrestrita de todos os arquivos e a nomeação, responsabilização e punição dos torturadores e assassinos dos opositores políticos da ditadura. Isso é importante falar porque nada disso foi resolvido até agora. Então, essas questões, né, que ela personalizou com tanta propriedade, elas continuam valendo, são nossas palavras de ordem, porque a gente está ainda lutando por elas, mais de 30 anos depois, quase 40 anos depois. Quer dizer, Dona Helena Greco, o grande sonho era ser socialista e era radical no sentido de ir à raiz dessa grande covardia que foi os anos de chumbo, essa ditadura militar, civil, empresarial. E o que eu acho importante também, que ela, o tempo todo, né, num momento ela perdeu de vista, que essa luta, né, nós sabemos que o último general saiu do poder em 1985, mas a luta contra a ditadura ela se desdobrou na luta contra todas as formas de opressão e também por esse contencioso. Isso não está resolvido. Mas só que tem que ela, o tempo todo, esse é um discurso dela que eu acho que a gente tem que reproduzir, é que não se trata apenas, e só isso já está de bom tamanho, uma luta contra a ditadura militar, os 21 anos da ditadura militar, mas é uma luta atual, porque hoje aqui no Brasil a tortura continua sendo uma instituição muito sólida. Muito real. Ela precisa ser erradicada, os arquivos precisam ser abertos, a sociedade tem o direito à verdade, à memória e à justiça. Então, isso tudo ela estava colocando. E ela dizia também o seguinte, que esse Estado penal que está instalado aí, esse Estado que prescreve o encarceramento em massa, a guerra generalizada contra os pobres, esse Estado penal é o sucedâneo do Estado de Segurança Nacional que ela combateu, e então ela continuou combatendo esse Estado penal que se implantou. Então, acho que isso é uma lição assim, incomensurável, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Mais do que atual, né? Bisoca, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui no Palavra Ética, hoje entrevistando Heloísa Greco, carinhosamente conhecida aqui em Belo Horizonte como Bisoca. Bisoca, que é doutora em História pelo UFMG, é militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania e, é claro, filha, caçula, né, da Dona Helena Greco. E hoje está nos ajudando aqui a resgatar um pouco dessa memória extraordinária, né, da grande socialista, Dona Helena Greco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou o Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Heloísa Greco, carinhosamente conhecida, chamada por Bisoca, aqui em Belo Horizonte. A Bisoca é doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, é militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania e é a filha caçula da grande guerreira lutadora, Dona Helena Greco, que nós estamos dedicando esse programa. Bisoca, no final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Ética, você estava fazendo referência aos 5 pontos, 5 características assim, do projeto de vida pelo qual a Dona Helena estava dedicou a sua vida e não abriu mão, que era assim, a essência mais radical do socialismo e não aceitar mitigações na questão da covardia abissal que foi essa ditadura e apurar essa ditadura, né? Eu gostaria que você retomasse isso e mostrando hoje o que, assim, se fosse você, se Dona Helena tivesse aqui sentada, quais as críticas que ela faria ao que está acontecendo sobre esse resgate ou não resgate, ou um resgate parcial dessa grande dívida que a elite brasileira contraiu com a sociedade no tocante a essa covardia que foi a ditadura militar, civil e empresarial. Na verdade, eu nem preciso fazer um esforço de abstração para isso, porque ela deixou isso de maneira muito explícita. Né? A luta dela era a luta baseada, como eu já disse, na radicalidade. Então, a pegada sempre foi a pegada da luta no chão da rua, né? No chão da cidade, que é a luta instituinte contra qualquer tipo de institucionalização, contra qualquer tipo de descaracterização da luta, contra o burocratismo, contra o direitismo. Né? Então, o tempo todo ela encaminhou a sua luta por aí. E ela dizia, né, porque ela conseguia fazer dialeticamente a combinação dessas lutas. Ela dizia o seguinte, como eu já falei, né, esse Estado penal é um sucedâneo do Estado de Segurança Nacional e hoje... Que está em pleno vapor hoje. Está em pleno vapor. Ela dizia o seguinte, é como se houvesse uma reciclagem perversa da doutrina de segurança nacional. Durante a ditadura, tinha a doutrina de segurança nacional, todos nós sabemos, imprimiu aquela figura da existência do inimigo interno e da necessidade de sua eliminação. Os inimigos internos éramos todos nós que fazíamos oposição à ditadura militar, armada ou não, né, diga-se de passagem. Então, a sociedade inteira era colocada sob suspeição. Essa reciclagem perversa da doutrina de segurança nacional está muito evidente hoje, muito flagrante, porque hoje os inimigos internos são aqueles 2/3 da população que vivem no limiar da linha de miséria, que precisam, portanto, ser contidos, no limite também eliminados. Isso está havendo direto. Tem o caso emblemático que a gente sempre cita, que é de maio de 2006, lá em São Paulo, que a céu aberto, a polícia militar executou 493 pessoas, a maioria de jovens e negros, isso no sol, né? Nem foi nos porões. Quer dizer, quase o mesmo número daqueles que a gente tem contabilizados que foram assassinados pela ditadura militar. É claro que essa nossa lista ela não está acabada, nós não abrimos os arquivos ainda, então a gente só vai conseguir fechar essa lista e contar a história da repressão quando isso acontecer. Mas para mostrar como que esse projeto da ditadura militar, ele de certa forma foi vitorioso. A gente tem então que ter esse pessimismo na análise para ser otimista na ação, como diria talvez Gramsci, né? Exato. É isso que ela levantava. E para isso acontecer só na base da radicalização dessa luta, porque senão não acontece. Então, ela sempre foi contrária, sempre combateu qualquer tipo de tentativa meia-boca de fazer uma coisa ou outra, de acabar. Não, tem que acabar com isso, tem que erradicar a tortura, tem que acabar com o aparelho repressivo. É isso que ela dizia. Nós temos que denunciar esse Estado penal, essa guerra generalizada contra os pobres, que é isso que está acontecendo aqui. O Brasil, como o Brasil é um dos campeoníssimos mundiais em concentração de renda, não por acaso é também um dos campeoníssimos mundiais em massacre da população pobre. Né? Então, essa que foi a grande luta dela. E, ao lado disso, a questão da luta feminina e feminista também, porque isso faz parte, né? Afinal de contas, foi daí que começou todo o processo de desigualdade, né? A luta contra a desigualdade da mulher é a base dessa coisa toda. Então, ela sempre batalhou nesse sentido. E é interessante também,
sempre, a gente sempre surpreende, porque quando ela foi candidata a vereadora em 1982... Isso que eu ia te perguntar. Ela foi vereadora por 2 mandatos, Dois não foi? mandatos. Ela foi eleita em 82 e assumiu em 83. Isso, plena ditadura militar. E aí, por Mas a grande seguidos. dobradinha dela era o Edson Nunes, que tinha a questão explícita da bandeira da LGTB naquele momento. Então, ela já começou. LGBT. Ele era homossexual e militante nessa perspectiva. E uma outra coisa também, ainda durante a ditadura militar, em 1983, quando ela assumiu, ela também criou a primeira comissão legislativa voltada explicitamente à luta pelos direitos humanos, que foi a Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara Municipal. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ela serviu de exemplo a todo o Brasil. Como depois, em 1993, quando ela participou da prefeitura da Frente BH Popular, ela também criou a Coordenadoria de Direitos Humanos, que foi o primeiro órgão executivo voltado para isso, também serviu exemplo no Brasil inteiro. O que eu quero dizer com isso é que ela teve essa participação, de alguma maneira institucional, mas ela de maneira alguma institucionalizava a participação dela. Ao contrário, ela fazia o movimento popular invadir esses espaços, que eram espaços minados, até hoje são, né, os espaços minados aí do Congresso, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, do governo municipal, governo estadual, então ela sempre combateu isso. Ela falou, não, eu vou fazer assim, é uma tarefa que eu tenho, mas eu vou fazer na minha perspectiva, que também é a perspectiva da radicalização. E depois, assim, qual o comparativo que você faz? A história, a luta da Dona Helena Greco me faz lembrar muito das Madres da Praça de Maio, sim, na Argentina, né? Quando eu estava fazendo mestrado lá na Itália, em exegese da Bíblia, né, várias vezes nós recebemos lá a visita das Madres, Hebe Bonafini, né, e uma coisa que me chamava muita atenção, isso há uns 12 anos atrás, as Madres da Praça de Maio diziam assim, jamais perdoaremos os generais, né? Aí uma pessoa que é cristã pode dizer, mas o perdão é um valor cristão e tudo. Ela falou, não, porque perdoar os generais que assassinaram, né, nossos filhos, nossos netos e bisnetos, seria traí-los, e jamais vamos traí-los, né? Qual a comparação que você faz assim, em relação à situação argentina, onde eu sinto e percebo assim, que a luta para passar a limpo, essa grande covardia que foi, já avançou muito, já tem vários generais que foram julgados e condenados, né, estão de trás das grades, e outros países. Qual o paralelo que você estabelece em relação ao nível de que nós conseguimos no Brasil? Eu acho que o atraso do Brasil em relação aos outros países do Cone Sul da América Latina, que é um grande atraso, né? Que também sofreram ditaduras sangrentas, né, na década de 60 e 70, o atraso do Brasil é proverbial. É um negócio absurdo. Você deu o exemplo aí da Argentina, né, que está punindo os generais, que está colocando atrás das grades. Aqui não aconteceu ainda a gente colocar nenhum deles nas barras dos tribunais. Ao contrário, os nossos companheiros aqui têm ido, né? É uma coisa complicada. E aqui no Brasil há uma mania meio esquisita, meio escabrosa até, que é de, em vez de punir os torturadores, os assassinos de opositores, é premiá-los com cargos públicos, com nomes de rua, com comendas, né? Para você ter ideia, eu acho que você tem essa informação, a principal comenda da Polícia Civil aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais hoje, chama Luiz Soares da Rocha, que é um torturador contumaz, horroroso que tem aí, que tem também o nome de rua. Então, a nossa perspectiva é de mudar essas questões todas. Então, esse atraso é proverbial. Agora, a minha mãe, a Dona Helena Greco, ela tinha um entendimento assim, perfeito disso, porque o seguinte, nem precisa ir muito longe, não. Isso aí, a questão da tortura, do desaparecimento forçado, né, das execuções, né, por parte do Estado, isso aí é uma questão de crime contra a humanidade. Os crimes de lesa humanidade, eles não são prescritíveis, não são anistiáveis, jamais, não são perdoáveis, não tem como. Isso é uma questão de princípio. Jamais. Isso é ponto básico. Então, a partir daí que a gente discute. Algo aquém disso aí, nós não discutimos, que é essa a lição que ela deixou para nós. Exatamente. Bisoca, no rol de lutas que a nossa querida, saudosa Dona Helena Greco travou, né, defesa dos direitos humanos, né, radical na luta contra a ditadura e contra todo o aparelho repressivo, né, a defesa intransigente do socialismo, né?
Dona Helena Greco também lutou muito. E é uma das fundadoras do PT, do Partido dos Trabalhadores, não é? Sim, senhor. A primeira perguntinha, Dona Helena Greco ficou filiada ao PT até no final da vida dela? O PT sempre foi o partido do coração dela. Como de resto foi também o partido do coração do Paulo Freire, que o Darry estava falando há pouco, do Florestan Fernandes, do grande Apolônio de Carvalho. Quer dizer, é uma geração de combatentes que a gente tem que tirar o chapéu. Agora, de qualquer maneira, no caso da Dona Helena, apesar do PT ter sido sempre, até o fim da vida dela, até o último dia da vida dela, o partido do coração dela, ela sempre combateu o direitismo, o burocratismo, a falta de democracia interna, a descaracterização do Partido dos Trabalhadores. Ela em nenhum tempo transigiu em relação a isso. Ela nunca participou em qualquer sentido do campo majoritário desse partido, do contrário. Ela sempre foi minoria. Sempre minoria, não. Sempre minoria, combatendo. Sempre defendendo os princípios originais e originantes. Os princípios originais, quais são os princípios originais? Um partido sem pelego, sem patrão, um partido classista, um partido que deveria ter uma democracia interna, um partido que defende o grande sonho da Dona Helena, que é uma sociedade socialista sem explorados e exploradores. Esse que era o partido da vida dela. E ao mesmo tempo que o partido, o PT sempre foi o partido do coração dela, ela o tempo todo afirmava, olha, mas eu sou uma pessoa de extrema esquerda, portanto eu não abro mão da revolução, a revolução se faça com armas. Então tinha essa questão também. Ela se colocava como uma socialista genuína nessa perspectiva e também fazendo toda essa luta permanente contra todas as formas de exploração e de opressão. A Bisoca, a Dona Helena Greco me faz lembrar muito do Bertolt Brecht, quando diz assim, né? Há pessoas que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores. Há as que lutam muitos anos e são muito boas. Mas há as que lutam toda a vida e estas são imprescindíveis. Dona Helena Greco foi e será uma pessoa imprescindível, né? Com certeza. Eu acho isso aí, olha só, da mesma forma que eu, enquanto filha, para mim não é fácil falar, né? Depois, mais que a coisa, essa perda aí foi tão recente, mas fica um pedaço da gente que vai embora com ela, mas fica um legado que nos dá uma sustentação política aí, né? Eu acho que essa geração dela, essa perda, né, dessa inesquecível guerreira que foi minha mãe, que foi Dona Helena Greco, é o fim de uma era também. Infelizmente não há peças de reposição. Hoje as coisas estão completamente atomizadas, descaracterizadas, né? Essa proposta de radicalização muitas vezes é vista, não do jeito que tem que ser visto com bons olhos, mas com maus olhos. Eu acho que essa que é a grande lição, né? que ela traz para nós, que é de manter a radicalidade. Ela falava com a gente, nós 3 filhos, olha, errar, todo mundo erra, vocês não se preocupem porque vocês vão errar muito na vida. Agora, se for errar, então procure errar pela esquerda. Então, isso aí ela fazia sempre. Bisoca, nosso tempo está exaurindo. Eu gostaria, quem quiser mais informações, conhecer mais de perto, resgatar essa beleza extraordinária, né, da radicalidade, do socialismo, da indignação, do compromisso com a defesa da dignidade humana, né, pode acessar www.institutohelenagreco.blogspot.com, institutohelenagreco.blogspot.com, ou então através do e-mail institutohelenagreco@gmail.com, institutohelenagreco@gmail.com. Recordo que toda a programação aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte está disponibilizada via internet, pode ser acessada através do www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Entre em contato conosco, sugerindo, criticando, né, através do palavraética@gmail.com, palavraética@gmail.com. Heloísa Greco Bisoca, obrigadão de coração por estar aqui refrescando a nossa memória e nos aquecendo com esse exemplo extraordinário da Dona Helena Greco. Eu que agradeço, a gente está lá à disposição. E a todo o pessoal aqui da TV Comunitária, a direção, muito obrigado. E a você, telespectador, que nos honrou com a sua atenção, obrigado e até o próximo programa.